Nós temos falado sobre capacitação de Deus. Nesse trimestre, a temática tem sido trabalhar a questão da capacitação de Deus. E nós temos usado vários contextos, vários textos para entender o que seria essa capacitação de Deus. Como se dá, como acontece essa capacitação de Deus. E às vezes a gente tem uma ideia errônea de que alguém que é capacitado por Deus, então ele se torna melhor do que os outros. Então tem gente até de uma forma errada aí, usufruindo de uma falsa espiritualidade, como se ele fosse para casa de nuvem, não fosse a pé, não usasse o tram, não usasse o ônibus, né? Que fosse para casa de nuvem, vai voando, só falta a capa vermelha, né? E isso é ruim, porque não é isso que diz a palavra para cada um de nós. A palavra de Deus vem mostrar justamente o contrário, que Deus vai usar a minha fragilidade, a sua fragilidade, a característica que há em cada um de nós, como personalidade, como caráter, que foi formado e moldado até onde eu e você estamos. Ele vai usar exatamente esse molde, essa forma, essa ação, essa personalidade, e desse processo ele vai transformando para que eu e você cresçamos em santidade, cresçamos em experiência com Deus, cresçamos na palavra de Deus, cresçamos no propósito de Deus para as nossas vidas. Tem uma palavra de Sócrates, uma frase que ele deixou. Sócrates é um filósofo grego do século V a.C., e ele diz assim: há 4 características que um juiz deve possuir: escutar com cortesia, responder sabiamente, ponderar com prudência e decidir imparcialmente. Um juiz, para julgar uma causa, para julgar uma questão, para julgar uma situação, ele deve usar esses 4 critérios. Deus, quando olha para mim e para você, ele utiliza esses 4 critérios. Ele procura ouvir o que está acontecendo antes de tomar decisões precipitadas. Quando a gente olha para esse texto de Moisés, a gente começa a entender que essa capacitação que Deus dá a mim e a você, porque Deus chama a Moisés, Ele chama a mim e a você, e quem Ele chama, Ele vai capacitando, vai trabalhando, vai moldando, vai reformulando a nossa vida. Mas quem é chamado por Deus, quem é capacitado por Deus, ele tem que ser afinado, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ter ajustes na sua vida. Moisés, para nós e para a história, para o povo hebreu, né, ele é uma pessoa singular, fantasticamente usada por Deus, mas é um estadista. É como se fosse um presidente da república, é como se fosse um primeiro-ministro de uma nação parlamentar. Moisés vem do hebraico Moshe, que quer dizer tirado, retirado. Alguns falam do egípcio, que é Mesu, que pode ser criança, filho, e daí vem a interpretação do nome Moisés ser uma criança tirada das águas, uma criança retirada e salva com um propósito. E a gente começa então a olhar para a vida de Moisés, você vê que ele realmente, Deus tinha um propósito na vida dele. Quando há uma perseguição, uma luta, você pode ler o primeiro capítulo, o início do segundo capítulo em casa, depois para acompanhar o processo, você vê claramente a ação de Deus atuando. E Moisés, então, por um milagre, é salvo de uma perseguição, e ele é salvo por quem? Justamente pela filha do faraó. E Moisés vai estudar na corte, vai ter o melhor do melhor da educação. Provavelmente Moisés estudou com os outros príncipes da Síria. Ele se torna um legislador, ele se torna um estadista, ele se torna uma pessoa de visão, ele se torna uma pessoa de capacidade para administrar, ele se torna um estrategista militar, ele se torna uma pessoa ímpar, preparado para ser o neto do faraó, porque ele está sendo educado pela filha do faraó.
E a gente começa então a traçar aqui um paralelo, e eu queria que você entendesse bem o que eu queria dizer essa noite, porque nós precisamos de estadistas, nós precisamos de pessoas que estejam na política, que tenham sim educação, tenham sim capacitação, que precisamos, o conhecimento nunca nos é demasiado, mas que nós tenhamos, claro, o amor de Deus no nosso coração. Tenhamos, claro, a Cristo Jesus na nossa vida, para realmente exercermos a função que Deus nos chamou a exercer. Eu queria traçar aqui um paralelo com Moisés, que é um estadista, como se fosse um primeiro-ministro, que a gente realmente ore pela nossa nação, ore pelo nosso país, pelos nossos políticos, para que tenhamos uma mudança política na nossa nação. E se quebra essa polarização, porque isso não vai levar a lugar algum. Só vai gerar mais conflito, mais violência, mais prejuízo para o povo brasileiro, para a nação brasileira. Moisés aqui, ele mostra para mim e para você que existem algumas coisas que Deus precisa ajustar na nossa vida. E a primeira coisa que nós vimos em Moisés, e serve para mim e para você essa noite também, que Moisés ele tem um projeto no seu coração, ele é instruído, ele é orientado, e ele sai, diz o texto que ele sai e começa então a ver o seu povo, o povo hebreu. E quando ele olha e vê o povo hebreu que está sendo ali escravizado, está sendo chicoteado, diz o texto de trabalhos penosos, labores penosos, o que acontece com Moisés? Ele resolve tomar a justiça nas próprias mãos. Diz o texto que ele olha para um lado, olha para o outro, não viu ninguém, foi lá e matou o soldado egípcio. E escondeu o soldado na areia. Nós estamos falando do cara que a história vai comprovar que Moisés foi o maior estadista de Israel. Mas o maior estadista de Israel, capacitado por Deus, sendo chamado por Deus, isso não torna ele isento de cometer erros. Assim Deus chama a mim, a você, capacita a mim, a você, isso não nos isenta de cometermos erros. Mas quando a gente olha para Moisés, a gente vê por que Moisés toma essa atitude? Por causa das suas convicções. O primeiro alerta que eu queria que você gravasse essa noite no seu coração são as nossas convicções. Está claro que Moisés olha para aquela situação de injustiça que está sendo cometida contra o povo hebreu e ele tem convicções, ele está vendo que isso é uma injustiça e ele não aceita a injustiça. E por causa dessa injustiça, por não aceitar essa injustiça, ele vai lá e mata o soldado egípcio e esconde na areia. São convicções. Moisés foi criado na corte do faraó, diz o texto. Egípcio não pede, ele ordena. Ele não está acostumado a lidar com confrontações. Ele diz uma coisa e o outro tem que obedecer. Se não obedeceu, é a morte. E existem muitos estadistas hoje que agem dessa forma. Ou obedece ou está fora. Você virou meu inimigo. E por causa disso, a nação brasileira, nós estamos vendo famílias partindo, amigos partindo, o relacionamento sendo quebrado, porque se você não é do meu partido, se você não é do meu grupo, eu risco você da minha lista. E é isso que Moisés expressa para mim, para você aqui. Moisés tem convicções, não estou dizendo que as convicções de Moisés estão erradas. Ele está vendo a injustiça e ele resolve tomar a justiça nas próprias mãos. Mas esse não é o caminho de Deus.
Moisés, ele olha para aquilo que está acontecendo e não suporta, não tolera aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos. E nós muitas vezes olhamos para algumas circunstâncias, para algumas situações e não suportamos, não toleramos aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos. E a gente às vezes começa então a criticar, a brigar, a discutir, a reclamar, a murmurar, a acusar o outro, e o outro que é culpado. Mas eu tenho minha parcela de culpa nesse processo. E nós, como povo brasileiro, se não oramos, se não jejuamos, se não buscarmos a face de Deus, nós estamos falhando na nossa parcela junto à nossa nação. É interessante porque o versículo 17 diz que Moisés foge daquele contexto, que matou o soldado, vai para o deserto, chega no deserto junto ao poço, ele vê um grupo de mulheres que foi levar o seu gado, os seus cavalos, o seu rebanho para beber água, são enxotadas pelos pastores, e ele, o que ele faz? Ele se indigna de novo. E ele vai lá e toma as dores das mulheres, vai lá e expulsa os pastores, põe os caras para correr, dá água de beber para o rebanho. Você vê um critério aqui, você vê a convicção de Moisés, ele não aceita a injustiça. Isso é um bom critério, não está errado. O problema é o que eu vou fazer com aquilo que eu tenho como convicção. Se eu não zelar pelas minhas convicções, elas podem se tornar um problema para a minha vida. E aí nós vemos um segundo ponto, um segundo elemento nesse texto. Versículo 12 mostra para mim que Moisés, diante de toda esta situação, ele acaba sucumbindo. O texto diz que ele olhou para um lado, olhou para o outro, e achou que não tinha ninguém, matou o soldado egípcio e o enterrou na areia. Ele achou que não tinha ninguém. Junto com as convicções, o segundo elemento são os nossos pensamentos. Se nós não cuidarmos das nossas convicções, elas vão interferir nos nossos pensamentos. E se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos, claramente isso vai continuar afetando as nossas convicções. E é uma ação recíproca aqui de convicções e pensamentos, isso vai gerar problema para mim e para você. É interessante o texto porque Moisés olha e ele pensa que ninguém está olhando. E muitas vezes a gente acha igual, age igual, acha igual, tem o mesmo pensamento. Ninguém está vendo. Se ninguém estiver vendo, tem 3 pessoas vendo. Você, o diabo e Deus. Se ninguém estiver vendo, tem 3 no mínimo. Você, o diabo e Deus. E o diabo não vai ser misericordioso comigo e com você diante de circunstâncias que nós estamos errando. No dia seguinte, Moisés acha que ninguém viu nada. Foi lá, enterrou o soldado na areia e achava que está tudo bem. Aí vê outra situação de injustiça, ele tenta então de novo ser como estadista, como juiz, julgar as pessoas. Mas viu lá por Sócrates que não é assim que se julga. E aí o que faz o hebreu? E quem botou você como juiz sobre a nossa vida? Vai matar a gente como se matou o egípcio ontem, enterrou na areia? E ele, sujou. Descobriram o meu erro. Eu enterrei na areia. Eu brinco com esse texto, eu acho que Moisés enterrou na areia, mas acho que ficou o dedão do pé do lado de fora, né? Ficou o dedão do pé do lado de fora e pensou, está aí, ó, o egípcio está enterrado aí, ó, né? Sempre vai aparecer algum indício do erro que nós cometemos.
E é infantil, muitas vezes, o pensamento de achar que eu vou cometer uma série de erros e ninguém vai ver. Alguém vai ver, alguém vai denunciar, alguém vai dizer sempre o que você está fazendo errado, o que eu estou fazendo errado. Às vezes a gente fazendo as coisas certas, o pessoal já vai julgar e vai falar que está errado, né? Imagine se você estiver fazendo errado mesmo. Mas Moisés, no seu pensamento, ele achou que esse era o princípio, que ninguém ia ver. Se ninguém vai ver, não tem problema. Se ninguém vai ver, não tem problema que eu fiz uma série de coisas erradas na minha vida, na minha casa, na minha família, mas domingo eu vou na igreja, eu levanto a mão, dou glória a Deus e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Igreja é uma coisa séria. Ser igreja é uma coisa séria. Não é o meu dia a dia, eu vou lá, faço, aconteço, minto, engano, roubo, e aí domingo eu vou na igreja, levanto a mão e digo glória a Deus e tudo bem. Não! Moisés tem um pensamento equivocado aqui. Moisés está achando que se ninguém está vendo, não tem problema. Mas Deus viu. Deus viu que ele matou o soldado egípcio. O diabo viu. E assim acontece conosco no nosso dia a dia. Às vezes nós temos pensamentos infantis. Falta maturidade, falta conhecimento, falta convicção. E está claro aqui que Moisés faltava ainda mais conhecimento de Deus. Tem um estadista, um enciclopedista americano, Daniel Webster, e ele pergunta assim: qual é o pensamento mais grave que um homem pode nutrir? Ele responde: o mais solene e grave pensamento é que há um dia de prestação de contas. Ao primeiro momento você pode pensar, mas um dia de prestação de contas é bom. Mas tem gente que não faz porque fica com medo de ir para o inferno de cabeça para baixo, né? Eu tenho que não fazer porque não é para fazer. Não é porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho que vir à igreja não porque eu tenho medo de que se eu sair da igreja vão me amaldiçoar e eu vou poder ter uma enfermidade terminal e vou morrer, né? Eu não tenho que vir à igreja porque eu tenho medo de que se eu sair da igreja eu estou fora da bênção. Eu tenho que estar debaixo da unção do pastor, do bispo, do apóstolo, e se eu sair debaixo daquela unção eu estou em pecado e aí já era, morri, deu mal, né? Eu não tenho que estar na igreja porque eu tenho que vestir a roupa A ou a roupa B, porque se eu não vestir essa roupa, eu estou em pecado. Eu não tenho que estar na igreja porque se eu sair da igreja, a igreja é o único lugar que salva. Então, tem a igreja que diz aqui é a igreja que salva. Se você for para a igreja lá, aquela igreja lá não salva, só essa igreja que salva. Não existe isso. Não existe isso na palavra. É o pensamento equivocado. É importante entender que Deus deseja trabalhar comigo e com você e trabalhar as minhas imperfeições, as minhas fragilidades, os meus erros, me capacitando, me orientando, me ensinando. Mas você cometeu o mesmo erro, o mesmo pecado de novo. Sim, cometi o mesmo erro, o mesmo pecado de novo. Mas de novo estou pedindo perdão, de novo Deus está me abençoando, de novo Deus está me trabalhando na minha vida e eu vou vencer esse processo em Cristo Jesus. É na minha força? Não, é em Cristo Jesus. Quando a gente olha para esse momento na vida de Moisés, nós encontramos uma declaração em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 25. O médico Lucas faz uma declaração. Ele diz assim: e ele cuidava que seus irmãos entenderiam. Em Atos 7, 25, Lucas olha para esse momento na vida de Moisés e ele faz uma interpretação. Ele cuidava, Moisés cuidava que naquele momento os outros irmãos hebreus iam entender que ele estava tentando proteger ao povo de Israel, proteger ao povo hebreu. E ele cuidava que eles entenderiam. Mas muita gente não entende o que você está fazendo e o que você está falando. E se você fizer errado, ele vai só te acusar, não vai botar atenuante. Não vai te desculpar. Pelo contrário, vai culpabilizar, vai dizer que você está errado. Vai dizer que você errou no seu propósito e desviou e disse: você era crente? É isso que é ser crente? Ainda vai te acusar.
É interessante porque nós vemos na própria Bíblia declarando sobre um momento que acontece comigo e com você. O médico Lucas olha para esse momento e fala assim, e ele cuidava de que os outros irmãos o entenderiam, mas não entenderam. Acusaram Moisés. E assim acontece comigo e com você no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso caminhar diário. Muitas vezes as pessoas, ao invés de entenderem o processo que eu e você estamos passando, porque tem gente que acha que crente não passa por problema, que crente não passa por depressão, que crente não passa por enfermidade, que crente não tem problema financeiro. Então é um extraterrestre, não é ser humano. Todos nós passamos por dificuldades e a Bíblia não diz isso. Você olha para a vida de Moisés, você vê claramente, Moisés está vivendo um momento de crise. Mas esses momentos vêm para mim, para você, para trabalhar comigo e com você, para mudar a nossa realidade. Isaías capítulo 55, versículo 8 a 9, Deus fala assim, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Os teus caminhos não são os meus caminhos. Porque os meus pensamentos são muito maiores, muito superiores aos pensamentos que você tem ao seu respeito de si mesmo. Muitas vezes nós passamos por algumas circunstâncias e achamos que o nosso pensamento que está o correto, e Deus diz, não, eu tenho muito mais do que isso. Moisés precisava entender que Deus tinha um pensamento muito maior e muito mais profundo do que ele ser apenas o salvador da pátria. Do que ele pegar a justiça nas mãos e sair matando egípcio por egípcio. Ele matava egípcio por egípcio o dia inteiro. Moisés precisava aprender com Deus. Ou seja, as convicções de Moisés precisavam mudar, os pensamentos de Moisés precisavam mudar. Porque se as convicções não mudam e os pensamentos não mudam, aí vem o terceiro elemento. As nossas atitudes, as ações. Se eu não corrigir as minhas convicções, elas vão influenciar a minha forma de pensar. E se eu não corrigir a minha forma de pensar, trabalhada por Deus, ela vai influenciar a minha atitude, as minhas ações. O alerta aqui é que Deus ainda queria trabalhar com Moisés. Só que Moisés ainda não havia amadurecido o suficiente para ser o grande estadista. Volto a dizer, Moisés foi o maior estadista da história de Israel. Se você perguntar hoje para um judeu, quem foi o maior estadista que defendeu Israel e que atravessou o Mar Vermelho, enfrentou uma série de conflitos e venceu? O pessoal vai, lógico, Moisés. Mas até ele chegar lá, ele precisou amadurecer as suas convicções, os seus pensamentos, para que as suas atitudes fossem de acordo com a vontade de Deus. O texto diz que Moisés matou o egípcio e escondeu na areia. Quando Moisés toma a atitude de matar o egípcio, naquele momento ele está indo contra a injustiça. A convicção dele não estava errada, era injustiça mesmo. Mas não era para tomar a justiça nas próprias mãos. Deus ainda precisava trabalhar com Moisés, que não era pela espada, mas era pelo cajado. Você vai ver na mão de Moisés não uma espada defendendo o povo de Israel, atravessando o Mar Vermelho, atravessando o deserto, até chegar em Canaã, na terra prometida. Você não vê uma espada, você vê um cajado. São ações diferentes, não é pela força, mas é pela brandura, não é pela violência, mas é pelo amor de Deus, não é pelas minhas próprias forças, pela força do meu braço, mas é pela oração, pelo jejum, pela comunhão com Deus e a busca da vontade de Deus na sua palavra. O texto mostra para nós que Moisés passa por todo esse contexto
E ele vai para o deserto, é obrigado a fugir. Porque o faraó queria matar ele se ele ficasse lá. Moisés, ele foi criado na corte do faraó, e Moisés ele tem uma personalidade, não é só a questão da cultura egípcia aqui, da criação, da formulação de conhecimento que ele recebeu na corte do faraó, mas Moisés é uma pessoa que tem uma personalidade forte, ele é mandão. Ele gosta de mandar, ele gosta de dar ordem. Ele tem dificuldade de lidar com pessoas que não aceitam a sua ordem. Ele gosta de dizer, faça isso, e o cara fala, sim, senhor. E se o cara não fizesse isso imediatamente, ele fala, por que não fez? Moisés ele tem um pensamento que é impetuoso, que é acostumado a ordenar. Mas e quando as minhas ordens não estão sendo cumpridas? E quando eu estou orando, pedindo a Deus para mudar uma coisa, e a coisa não está sendo mudada? E quando eu estou buscando a Deus para transformar uma circunstância, e a circunstância não muda, não transforma. E aí eu vou dar ordens para Deus. Tem gente aí que prega isso, não, você tem que dar ordens para Deus. Deus, você é obrigado a fazer isso. Quem sou eu para fazer isso? Eu vou dar ordens para Deus? Não, não mesmo, gente. E aí entra esse processo de que, se eu não trabalhar as convicções, os pensamentos, as minhas ações vão ser distantes daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós olhamos para Moisés e vemos Moisés, apesar de ter sido um grande estadista, um grande instrumento de Deus para libertar o povo de Israel, isso não isentou a Moisés de cometer erros. E errar é humano. E você olha para esse texto, você começa a perceber que nesse processo da personalidade de Moisés, ele não consegue lidar então mais com pessoas, ele vai para o deserto, se casa com a filha de Reuel e vai cuidar de ovelha. Ele dá ordem para a ovelha, não vai para lá, vem para cá, a ovelha obedece, não vai para lá, a ovelha vem para cá. Então ele pensa, eu não consigo lidar com gente. Não é isso. O que acontece é que Moisés ainda precisava ter uma personalidade transformada pelo Espírito Santo. Nós temos que deixar Deus transformar a nossa personalidade. Não estou dizendo aqui que ela está em pecado, que ela está errada ou que ela está certa. Eu estou falando de personalidades transformadas pelo Espírito Santo. Moisés precisava permitir que o Espírito Santo ainda trabalhasse com ele. Quando Moisés se apresenta no dia seguinte para defender o povo hebreu, e disse, por que você está batendo com um outro hebreu, sendo injusto? E o cara fala, quem é você? Você vai ser agora o nosso juiz? Você vai ser o nosso salvador da pátria? Você agora é o paladino, o herói da história? Quem botou você nesse lugar? E se a gente não aceitar, você vai matar a gente como se matou o egípcio ontem? É essa a ação? Esse é o resultado? E assim a gente começa a compreender que Deus está trabalhando comigo, com você, para mudar a minha personalidade. Eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado. O Espírito Santo quer usar a mim, a você, a cada um de nós, para fazer milagres, para transformar vidas. Mas para isso nós precisamos permitir Deus mudar a cada um de nós. Moisés, na verdade, ele precisava entender que Deus queria trabalhar isso, essa libertação, mas de uma outra forma, não pela força. Muitas vezes a circunstância que eu e você estamos passando não está mudando, porque Deus quer mostrar para mim e para você que não vai ser da minha forma, não é da sua forma que vai mudar, mas da forma de Deus. É Deus quem vai transformar a nossa situação, a nossa vida.
Eu estou pensando em continuar esse texto semana que vem, porque existem mais coisas na vida de Moisés que me desafiam. Mas eu queria que você guardasse essa noite esses 3 pontos. Que você guardasse e entendesse que a minha, a sua personalidade precisa passar por ajustes. Deus quer ajustar a nossa personalidade. Como você é hoje, Deus quer usar o que você é hoje, transformado pelo Espírito Santo para ser o instrumento de Deus amanhã. Então eu preciso me abrir para que o Espírito Santo me transforme. E o processo de transformação começa das minhas convicções. E mesmo que as nossas convicções sejam corretas, como era em Moisés, não aceitava a injustiça, eu preciso entender que essas convicções ainda estão debaixo da ação e da graça de Deus. Se eu não entender que as minhas convicções têm que estar submissas à graça e à vontade de Deus, eu vou ter pensamentos equivocados. E esses pensamentos equivocados vão começar a julgar o próximo, a acusar o próximo, a interferir na vida do próximo, quando Deus falou assim: olha primeiro o que está acontecendo com você. E Deus quer trabalhar comigo e com você, para que eu e você cresçamos em Cristo Jesus. E se nós não cuidarmos das convicções, dos pensamentos, vão se tornar atitudes. E as minhas e as suas atitudes vão ser julgadas. E não adianta a gente olhar para algumas situações que eu e você agimos e fazemos e falamos e temos aquela ideia errada que o médico Lucas fala para nós. E ele pensava que eles entenderiam o que estava acontecendo. As pessoas não vão entender. Vão julgar a mim e a você. Umas porque não estão entendendo, outras por maldade, que não querem que você se dê bem. E a gente tem que ter consciência disso. Principalmente se eu e você estamos tentando servir ao Senhor. Não sou melhor, você não é melhor do que ninguém. Mas se a gente está tentando servir ao Senhor, sempre vai ter gente para nos acusar. Como aconteceu na situação de Moisés. Trouxe aqui um exemplo de um caso que acontece. Cabe a nós entendermos todo esse processo e deixarmos então que Deus transforme as minhas convicções, transforme os meus pensamentos, para que as minhas atitudes sejam coerentes com a vontade e com a palavra de Deus para a nossa vida. Eu vi aqui uma dessas historinhas da internet e eu queria encerrar com uma dessas coisas que aparecem na internet. É tempo de escolher um presidente. E o seu voto é importante. Presta o que eu vou dizer agora. O comportamento dos candidatos é o seguinte: candidato A é associado a políticos corruptos, costuma consultar astrólogos, teve 2 amantes, fuma um cigarro após o outro e bebe 8 martinis por dia. Candidato B foi despedido do trabalho 2 vezes, dorme até meio-dia, usava drogas na universidade e bebe meia garrafa de uísque toda noite. Candidato C é um herói condecorado de guerra. É vegetariano, não fuma, bebe às vezes um pouquinho de cerveja. Nunca teve relações extraconjugais. Qual candidato você escolheria? Candidato A, Franklin Roosevelt.
presidente da Inglaterra, primeiro-ministro da Inglaterra. Candidato B, Winston Churchill. Candidato C, Adolf Hitler. Eu sou alemão, eu posso dizer isso. O povo alemão embarcou em situações porque ele teve um ideal, um sonho, um projeto e confiou num salvador da pátria. E deu o que deu. Você e eu conhecemos a história. Nós precisamos entender as coisas, entender bem, para que as nossas escolhas, as nossas atitudes realmente façam diferença. O desejo de Deus para mim, para você, é que eu e você sejamos sal nessa terra. E não vamos buscar salvadores da pátria porque não existem. Não vamos buscar super-heróis porque não existem. Vamos buscar pessoas que sejam coerentes com o que estão falando e estejam buscando atuar daquela forma que a gente entende ser a melhor. E se estivermos errados, termos a humildade de reconhecer que erramos, que falhamos, que pecamos, porque não somos perfeitos. E não cobremos a perfeição do outro se eu também não sou perfeito. Entendamos que Deus tem um propósito para que eu e você cresçamos na perfeição cristã, cresçamos em santidade, cresçamos na palavra, mas eu ainda estou em crescimento, você ainda está em crescimento, nós ainda estamos em crescimento. E possamos vigiar para que as nossas convicções pessoais, os nossos pensamentos não se traduzam em atitudes incoerentes com a vontade de Deus. Se você sair daqui essa noite incomodado só com essa historinha que eu acabei de dizer aqui do candidato A, B e C, eu já vou dar por contente. Se você sair daqui essa noite com o desejo de vigiar as suas convicções, vigiar os seus pensamentos para que não se transformem em atitudes incoerentes, eu vou me dar como super contente. Deus tem um propósito a trabalhar na vida de cada um de nós. E eu sou um apaixonado pela Bíblia porque ela não me mostra uma fantasia. Antes de mostrar que Moisés foi um grande estadista, mostrou que Moisés também cometeu erros. E essa ação de Deus não nos isenta de cometermos erros na nossa caminhada. E por último, se você se identifica com Moisés, se as suas convicções têm levado você a tomar atitudes que você hoje olha estão sendo incoerentes, não se sinta sozinho, Moisés já passou por isso. Moisés já fez igual. Pelo contrário, reconheça, peça perdão, abra o seu coração e deixe a Jesus transformar a sua personalidade, a minha personalidade, a personalidade de cada um de nós em Cristo Jesus.